entrou. A Central também, chegando com a gente, Denise. Sueli. Valeu, Denise. Sueli. Nossa RH aqui da Central. E aí, Fábio? Tá podendo ouvir a gente? Opa, boa noite. Opa, beleza. Tá conseguindo ouvir a gente Probleminhas bem? técnicos como de costume, né? Mas primeiramente eu quero estar agradecendo a vocês pela oportunidade, pelo convite. Agradecer a toda a iniciativa também de um projeto tão legal como esse que está acontecendo aqui na Central. E agradecer também a todos os participantes. Para mim é uma honra, eu atuo no SAMU como técnico em enfermagem no final de 2013, início de 2014. Também tenho como formação acadêmica psicologia, estou cursando o último período. Esse ano eu termino a minha graduação. E é muito importante, muito legal estar falando aqui com vocês sobre saúde mental, nesse mês de Setembro Amarelo, estar falando também sobre o olhar que nós temos sobre os atendimentos a transtornos mentais. Nossa, esse é um tema assim, muito importante, né? A gente percebendo, né? A gente comenta muito sobre isso, né? Que a gente precisa trazer esporadicamente, né? Fazer relatórios sobre motivos de chamado. E o transtorno mental, ele sempre acontece na regional, em cerca de 12, 13% de todos os atendimentos que faz. Ou seja, andando para baixo, 1 em cada 10 atendimentos que o SAMU faz é relacionado a transtorno mental, né? Então você vê como que é um tema importante de se tratar, né? E Sim, recentemente a gente fez uma pesquisa com todos os profissionais de SAMU, que era mais voltada até um pouco para a situação do burnout, né? E, pô, a gente conseguiu, né, a adesão maravilhosa, assim, mais de 300. Aproveitar para agradecer a galera que participou, preenchendo o questionário, porque assim, a gente sabe que o transtorno mental, né, que os atendimentos têm uma complexidade, pode causar essas complicações, a Covid impactou muito, mas a gente só sabe, né? Quando a gente bota esses números, a gente consegue comprovar e tentar trazer melhores para isso. E a partir, né, desse formulário, que a gente começou a pensar essa questão do comitê de saúde mental e a gente está se aprofundando cada vez mais para trazer esse assunto, para desmistificar, né? Voltando a falar um pouquinho da live passada, para quem participou, e tentar entender como que nós, como coordenação regional, podemos ajudar nesse sentido os nossos profissionais, né? sim, com certeza, uma iniciativa excelente. Eu parabenizo a todos vocês pela iniciativa. Isso é muito importante. Agora a gente vamos falar de transtornos mentais, né? Conforme o DSM, que é esse livro aqui, o DSM-5, é o livro mais atualizado, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Ele foi desenvolvido pela Academia Americana de Psiquiatria e ele é muito utilizado como ferramenta de trabalho para a gente. Dentro do DSM são conceituados 22 tipos de transtornos mentais, com seus sintomas, os seus sinais, todos, alguns bem semelhantes, outros diferenciados, mas cada um com as suas características. Então, só para poder fazer um conceito de um modo geral aqui sobre o que é um transtorno mental em si, é um transtorno que ele pode afetar a nossa cognição, ele pode afetar as nossas emoções e os nossos comportamentos, né? Então, a pessoa que tem transtorno mental, ela na grande maioria dos casos, ela é o que no CID eles sempre colocam, um sofrimento clinicamente significativo, né? Ou então ela tem um prejuízo funcional. Ela tem um prejuízo funcional porque isso afeta determinadas áreas da vida dela. O sujeito com transtorno mental pode afetar o seu desempenho na escola, o seu desempenho no seu trabalho e nas suas relações como um todo.
né? Como também ele pode afetar, né, as suas relações na sua vida e como um todo, ele também tem essa questão do sofrimento bem acentuada. Então, só para poder conceituar e de um modo geral, o transtorno mental ele se consolida dessa forma. Aí uma pauta que a gente vai falar aqui muito importante da nossa população em geral, que quando o profissional do SAMU vai na residência atender ou vai na cena de algum acidente, alguma cena em que realmente tem a presença da nossa equipe, é o olhar frente ao profissional. Muitas das vezes as pessoas acham o profissional do SAMU é muito frio, é muito sangue frio, não tem coração, tá vendo que a gente está sofrendo aqui, tá lá sério, tá falando com a gente de uma forma um pouco mais formal, um pouco mais ríspida, ele não sente nada pela gente e, na verdade, não é isso, né? Dentro de qualquer situação em que precise de um profissional atuando, esse profissional ele vai ser aquela ferramenta que vai auxiliar no controle da cena. Imagina se frente a uma tragédia, todos estão bem desequilibrados, estão sofrendo muito com aquilo que está acontecendo, não tem controle das emoções e vai chegar o profissional e também vai adquirir um comportamento assim, né, se desesperar. As coisas que acontecem impactam a gente também. Mas nós somos as ferramentas para poder controlar a situação, tá? Poder estar auxiliando. Então, muitas das vezes a nossa postura que é um pouco mais séria, um pouco mais formal, justamente é para poder manter o equilíbrio e o controle, não que a gente não esteja sentindo, né? E assim, sabe, aproveitando esse gancho que você falou, né, acontecem situações, né, nós somos profissionais de saúde, mas nós somos humanos, né, trazendo a questão da humanização, né, dos nossos profissionais, de nós mesmos. O que você acha, assim, que pode ser feito no momento que o paciente está fazendo profissional está fazendo um atendimento e ele se depara com uma situação que a gente chama de gatilho, né? Que é uma situação, vamos supor, uma mãe que acabou de ter um bebê e ela acaba se sensibilizando muito mais, né? Para uma situação que ela vai atender uma criança. Então, assim, como isso afeta ela, o que ela pode fazer, de repente, num momento ali? Ela não faz atendimento, passa para outra equipe? Como que pode ser manejado isso? Boa pergunta, excelente pergunta, Tamiris. O que acontece? Muitos de nossos atendimentos nos atravessam. Assim como o profissional da psicologia, ele também tem questões que ele às vezes vai atravessar dentro de um ambiente, de um set terapêutico. Nós também, como profissionais de saúde, em determinadas ações, vamos nos deparar com situações que às vezes nos tragam esse gatilho. E o manejo em relação a esse controle se dá da seguinte forma: se eu sou um profissional que naquele momento da cena que eu não conseguir controlar as minhas emoções, eu vou pedir ajuda, né? Se o meu fator emocional influenciar no meu trabalho, é a vida de outra pessoa que está em jogo ou de outras pessoas. Então, é sempre pedir ajuda, solicitar apoio, solicitar ajuda. Às vezes tem a motolância atuando, muitas das vezes tem outra viatura que pode vir dar aquele suporte, aquele apoio. E também, ao longo da nossa trajetória como profissionais, nós devemos estar observando, né, através do autoconhecimento, o quão necessário e o quão importante é manter a nossa saúde mental em dia, né? A saúde mental do profissional de saúde, ela teve um aumento bem exponencial em relação ao adoecimento por conta da pandemia, por conta da pressão sofrida. Às vezes você agrega não só situações que você convive no seu ambiente de trabalho que possa vir a te causar desconforto ou irritabilidade, tristeza. Todas essas coisas somadas devem estar sendo avaliadas frente à sua trajetória como profissional, né? Cuidar da sua saúde mental. Aí, entrando nesse ponto aí do cuidado, como que o profissional ele pode estar pedindo ajuda, né? Existem serviços públicos que oferecem o acolhimento
as pessoas criam muito estigma em relação ao CAPS. O CAPS, ele é a porta de entrada para qualquer momento em que você queira o suporte de saúde mental. Você vai se direcionar ao CAPS. O CAPS, ele não está aberto e direcionado somente aos momentos de crise. Aquela crise onde ocorre o descontrole. Você pode, no CAPS, procurar o seu acolhimento. Lá eles vão te abordar, eles vão te caminhar para o serviço ambulatorial que os municípios oferecem gratuitamente. Pode ser que exista uma fila de espera. Aí, se existir uma fila de espera grande, o que você pode ter de recursos para poder estar utilizando? Faculdades têm os serviços de NPA, os serviços de acolhimento ali também para os estagiários, que são supervisionados, com preceptores, com professores que estão ali acompanhando também, tudo de forma sigilosa. Alguns projetos sociais também, ONGs, eles oferecem esse tipo de serviço gratuitamente também. Então, o primeiro passo de quando você não sabe qual caminho seguir para poder estar cuidando da sua saúde mental, se direcione até o CAPS. No CAPS você vai ter toda a orientação. As pessoas criam muito preconceito em relação ao CAPS, né? O CAPS está aí justamente para oferecer esse acolhimento independente de como você está se sentindo. Eu acho que as pessoas têm uma visão de CAPS, né? Que CAPS é só para maluco. Então, assim, é a mesma coisa com psiquiatra e psicólogo, né? Ah, não, psiquiatra e psicólogo, se eu tiver maluco. As pessoas, às vezes, até sentem, quando você chega e fala assim, vai procurar um psicólogo. A pessoa se sente como se fosse uma ofensa, né? Tipo, me chama de maluco. Mas, na verdade, não é isso. Acho que tem muito mais a ver de você se autoconhecer, né? Como você disse, você se autoanalisar, se autoconhecer, conhecer suas fraquezas e trabalhar em cima delas, né? Exatamente, da mesma forma que nós temos. É a forma de entrada, né? A porta de entrada. Aqui já tem uma pergunta que fizeram para a gente, que é até bem interessante, que a gente já queria, na verdade, até perguntar mesmo. A Benevide Juliana Siqueira perguntou aqui. Eu queria saber qual a possibilidade de um profissional do SAMU poder ter um transtorno. Porque ele tem sentimento, né, como você falou. Inclusive, ninguém se acostuma a ver tragédia. Né? E é uma pergunta que a gente queria te fazer mesmo também. Assim, você, enquanto profissional da intervenção, ou seja, um profissional do SAMU que anda na ambulância, e agora também com a sua visão da situação da psicologia, né? De que forma que você vê os profissionais de saúde nessa situação? Você vê, tem acontecido muito? Como é a sua percepção sobre isso? Quando nós vamos assumir qualquer tipo de trabalho, agora direcionando mais para esse foco aí no profissional do SAMU, como foi a pergunta dela, a gente, né, pode estar estudando, prestando concurso público, pode estar fazendo todas as etapas de curso de emergência, todas as questões clínicas, sendo que no momento em que você se depara com a situação pela primeira vez, você não recebeu nenhum tipo de orientação quanto ao seu preparo psicológico para aquela situação. Pode ser que você faça os melhores cursos, você passe no concurso, você tenha toda a teoria pronta e quando você vai viver aquela realidade, você pode entender que aquela realidade não cabe a você conviver, você não consegue desenvolver suas atividades que você aprendeu na teoria frente àquela realidade. Né? Os ambientes, as cenas. Quando a gente pega alguns tipos de atendimento que, como foi citado antes, nos atravessam ou então nos geram algum tipo de desconforto emocional por estar vivendo aquilo e não saber controlar toda aquela situação, é um processo a ser repensado mesmo frente à profissão que você escolheu, que você, por mais que dentro da teoria você tenha uma afinidade, um desejo, na hora de executar, pode não ser tão confortável assim. Aí o que é recomendável? Você procure dentro da terapia, né? Procure um serviço de terapia, um acolhimento psicológico para poder você estar tendo uma avaliação e ali, através dali do autoconhecimento, você perceber se realmente é um trabalho que dá para você conviver,
dá para você executar suas tarefas ali mediante aquele cenário, às vezes, de instabilidade. Porque o que Aproveitando esse acontece texto, te fazer uma pergunta também. Porque a gente acaba escutando muito, né? E até já viveu uma situação ou outra, como que uma pessoa chega, né? Aceita que não precisa de ajuda e tal, ou até mesmo por interesse, decide ir para psicoterapia, né? Aí vai fazer terapia lá, acompanhamento do psicólogo, mas ela já chega assim, cara, fui uma, duas, três sessões, não tive resultado nenhum, não está me ajudando em nada. O que você acha sobre essa fala? Tipo, o que essa pessoa deveria fazer? Né? Ela que está errada, ou o profissional que está errado? Como que funciona isso? Essa questão de psicoterapia? A psicoterapia ela é um processo, né, que durante esse processo diversos fatores podem contribuir. A questão do atravessamento, a questão de atravessamento com o profissional que você está ali lidando, a sua participação. Da mesma forma também que as pessoas esperam que vão fazer uma, duas, três sessões e vão conseguir resolver todos aqueles problemas, diferente de outras categorias. Você vai no médico que você está com dor de garganta. Você vai lá, ele vai te orientar qual a medicação você vai tomar, você vai melhorar daquele sintoma e você teve a busca que você teve pela cura, você teve ela de um curto prazo. A psicoterapia, ela não tem um prazo definido. Você, ao longo do tempo em que você vai tendo esse acompanhamento, você às vezes pode não estar percebendo de uma forma consciente os resultados, mas os resultados eles vão estar ali ao longo do tempo sempre aparecendo, não que você esteja com essa busca de resultados imediatos, né? Eu acho que é também uma construção, né? Assim, você não é só para resolver problemas, né? É a minha visão mesmo, não sei. Mas assim, não é só para resolver coisas que aconteceram, né? Eu acho que é uma forma também de você se preparar, já que, né, não sei se tem curso para isso, né? Para se preparar a lidar com o trajeto, tem que ter um profissional junto contigo, né? Você tem que ter um acompanhamento para sempre preparado, né? Sim, na verdade não existe um curso para você se preparar emocionalmente para as coisas. Acho que o melhor passo é você realmente fazer a psicoterapia, porque através da terapia você vai desenvolver o seu autoconhecimento, você vai estar descobrindo ali realmente como conduzir as suas relações, como você manejar as suas relações ali frente a determinadas situações que você não está acostumado, não está dentro da sua rotina, porque o profissional do SAMU, né, de urgência e emergência, você não está preparado, não existe um roteiro certo do que você vai encontrar dentro do seu plantão. Dentro do seu plantão você pode encontrar de tudo que for cabível à urgência e emergência. Então, não existe uma coisa tão específica. Agora, um dos pontos que eu gostaria de estar reforçando aqui também com a população é o seguinte ponto. Quando vocês fotografam, né, filmam, fotografam e compartilham fotos de pessoas acidentadas, pessoas que estão caídas na rua, ou então uma pessoa que foi a óbito ali dentro de alguma cena trágica, um acidente, vocês deveriam ter um olhar frente ao qual o impacto isso vai causar na vida de outras pessoas. Porque, eu vou tirar uma foto ali de um acidente muito feio que eu vi e vou mandar para minha amiga. A minha amiga postou no grupo. Cara, aquela pessoa que está ali é o familiar de alguém, é uma pessoa. Ela não é uma vitrine de tragédia. Você gosta de ver coisas trágicas, pode assistir um filme de terror, pode assistir uma coisa mais... sim, uma coisa que realmente, né, possa suprir um pouco essa sua necessidade de estar vendo algumas coisas desse tipo, mas
quando, imagine, se coloque no lugar das pessoas que têm as suas famílias ali acometidas por alguma tragédia daquele tipo, um acidente daquele tipo, e você vai reviver aquilo a cada momento. Por exemplo, eu posso ter um acidente ali numa rua bem longe da minha casa e as pessoas vão fotografar aquele fato, aquilo vai vir no meu grupo de faculdade, aquilo vai vir no meu grupo do transporte universitário, e eu não estou esperando. E é um familiar meu, é um amigo meu, uma pessoa que eu tenho um sentimento por ela. O quanto isso vai me impactar? Qual impacto eu causo nas pessoas compartilhando esses momentos que não são interessantes de estar registrando? Quem registra foto de momentos trágicos é a perícia apenas, né? Então, muitas das vezes causam engarrafamentos. Não sei se vocês percebem que muitos engarrafamentos, às vezes acontece um acidente na pista, eles conseguem, a equipe de tráfego consegue manejar ali um desvio para poder as pessoas estarem passando e o trânsito não ficar totalmente congestionado, fechado, mas o engarrafamento acaba se tornando porque as pessoas querem passar bem devagarzinho para tirar uma foto, para filmar, para ver uma tragédia, uma coisa que é triste para outras pessoas, uma coisa que vai causar dor em quem está assistindo. Então, isso é uma coisa muito séria que a gente pode contribuir para a saúde mental do próximo. Não está compartilhando coisas tristes. Isso pode vir a trazer malefícios para as outras pessoas. Claro. Eu acho que isso aí vai, nessa questão da foto do vídeo, eu acho que isso se expande para além da fotografia e do registro de uma cena de catástrofe, né? E aí, olhando para a questão do profissional do SAMU, de que forma que isso impacta também, né? Porque hoje em dia é o tempo todo, né, cara? Chega uma ambulância em algum lugar, vai ter 3 celulares filmando o profissional de SAMU ali, o seu trabalho, né? Então, assim, de que forma que isso impacta também o profissional de SAMU, né? Que está sendo registrado, fazendo o seu trabalho ali. Está no momento de trabalho dele. Como se estivesse fazendo um crime, como se estivesse fazendo alguma besteira. Você já passou por uma situação como essa? Sim, o seu constrangimento, às vezes você está dentro de uma situação em que você precisa ter todo aquele controle e a pressão sofrida pelos procedimentos que você vai executar, pelos populares que você tem que tentar controlar ali naquele local, às vezes os familiares de alguém, e mesmo assim tem outras pessoas que estão ali na cena aglomerando uma quantidade de pessoas para poder estar tirando fotos suas. Às vezes você está numa posição em que você vai se agachar, você está numa posição em que não é suscetível para as pessoas estarem tirando foto sua, te deixando em posições confortáveis. Às vezes você está aparecendo aí em diversos grupos, em diversas redes sociais, numa coisa que você não gostaria de estar aparecendo, né? Você quer o direito de imagem ali bem preservado. Você foi trabalhar apenas. Mas hoje em dia, né, a interação social através das redes está muito equivocado. As pessoas podem aproveitar qualquer situação para poder estar divulgando na rede e às vezes isso pode gerar impacto nas outras pessoas. Profissionais às vezes se sentem envergonhados. As pessoas não pensam nem que elas podem se colocar em risco também, né? E aí, por exemplo, aconteceu aqui em Niterói recentemente, pegou fogo no terminal e, cara, já tinha vários vídeos de pessoas filmando de vários ângulos. As pessoas, assim, não pensam que as pessoas que estão indo lá trabalhar têm que se submeter àquela situação de risco para poder salvar as pessoas e elas estão se colocando em risco para poder correr risco para aquela pessoa ainda trabalhar mais. Né? É bem complicada essa situação. Fala até em relação, né? Algumas mulheres, elas não vão colocar quilos e quilos de maquiagem para poder dar um plantão onde você vai sair no sol, onde você vai suar bastante, onde você vai ter que muitas das vezes correr e se colocar no lugar dessas pessoas que às vezes você se preserva para poder tirar uma foto sua boa, coloca uma maquiagem, coloca um filtro, que está muito relacionado à sua questão também de autoestima, de você se sentir melhor daquele jeito que você quer se apresentar, e vem outra pessoa e te pega num momento onde você não está esperando, descontraído, está postando uma foto sua, num momento que você não está confortável para foto, que você não está ali para isso.
É. Tem alguns comentários aqui também, o pessoal também concordando, né, com essa situação de não fotografar, né? Tem um comentário aqui também da nossa coordenadora da Educação Permanente Regional, o Omar, bem-vindo, dizendo aqui sobre a situação que a gente estava falando sobre o acompanhamento, o tratamento continuado, né, da psicologia, né? O caminho trilhado, né, visando minimizar os efeitos que podem causar em nós as situações vividas. Né? É a busca constante pelo autoconhecimento, a atitude, né, de buscar isso, né, é essencial. É isso mesmo, né, que a gente pensa, né? Sim, é essencial, é essencial. A Algmar, um abraço aí para o Algmar, obrigado por estar participando. Outro ponto que eu gostaria de estar falando aqui também para os nossos colegas profissionais é a questão, como a gente estava falando justamente no equilíbrio das situações onde nos deparamos com esse tipo de cenário instável, com alto índice de pessoas estarem com um descontrole emocional, ou principalmente nos momentos em que estamos atendendo profissionais que tenham, pacientes com transtornos mentais. Às vezes a gente tem aquele olhar bem empático de que às vezes o paciente não está sendo acompanhado, às vezes as famílias não sabem como manejar aquele doente, às vezes existem uma grande demanda para o mesmo paciente. Você sempre no seu plantão está pegando aquela mesma solicitação e você às vezes não enxerga o quanto por trás de toda aquela demanda de solicitação pode existir um paciente que não está sendo bem acompanhado, que a medicação às vezes não está surtindo aquele efeito, tem que ter um ajuste aí da dose da medicação que acompanha ele, e às vezes a família não tem grandes estruturas para poder estar manejando essas situações também. Às vezes a família não está preparada e ela chama o SAMU justamente pela falta de preparo e pela falta de controle dentro da situação. Então, nós como profissionais também temos que ter esse olhar. Eu falo que a partir do momento em que eu comecei a estudar psicologia, o meu tratamento mudou muito. E não era necessário eu ter que fazer uma faculdade de psicologia para poder estar desenvolvendo um olhar diferenciado em relação àqueles determinados pacientes. Existem pacientes nós temos aí também uns registros, né, sobre os casos de suicídio. Às vezes as tentativas de suicídio são recorrentes do mesmo paciente, às vezes o profissional está fadigado de atender tantas vezes e não entende o que pode estar acontecendo ali por trás de todas aquelas solicitações, né? O senso comum nos faz, às vezes, pensar de uma forma muito errada sobre o olhar que a gente tem sobre o paciente que tem transtornos. A gente acaba se dessensibilizando, né? Por uma questão de estar sempre exposto àquela situação, e acaba perdendo a humanização. A robotização. Retornar esses assuntos, né? Às vezes a gente trabalha muito... Para todos os pacientes, mas principalmente de transtorno mental, né? E essa era a pergunta que a gente estava para te fazer também, né? O que mudou para você e o que você, de repente, pode passar para os colegas que estão assistindo, que atuam nas emergências, em hospitais, ou até mesmo as pessoas que trabalham em outros serviços, né, que lidam com pessoas, como que ela pode se sensibilizar mais, se tornar mais humana no seu atendimento? Primeira coisa que eu vou colocar aqui é justamente a participação das lideranças, dos núcleos de educação permanente, que colocassem pautas mais voltadas para a humanização também, nem que seja a cada trimestre ou mensalmente, se for possível também, além que a educação permanente coloca diversas pautas relacionadas a práticas, técnicas, atualizações de protocolos, né? A melhoria do serviço, mas pautas humanitárias também às vezes são necessárias para gerar uma reflexão naquele colaborador. O colaborador muitas das vezes ele trabalha em 2, 3 empregos, vive naquela rotina muito automática de atendimento, muito automática de regras para manter a sua semana.
e às vezes a parte da humanização, a questão humanitária fica um pouco mais em segundo plano por conta da forma tão automática que trabalhamos mesmo. Então, pautas voltadas para a humanização são bem necessárias para poder também gerar uma reflexão, gerar um pouco de questionamentos também, desdobramentos e informações. Eu perdi aqui um comentário. Vamos ver as perguntas aí, os comentários. Eu preparei para olhar aqui. Eu sou meio enrolado com isso, tá, gente? Não apareceu para mim aqui, não. A Cris Freitas está falando aqui, ó, familiar aceitar também é difícil. Pedem ajuda muitas vezes, tem vergonha ou não aceita a remoção por unidade de tratamento psiquiátrico, né? Que é uma realidade nossa aqui da regional. Muitas vezes acontece de ter o deslocamento da viatura, a equipe vai até o local, mas a própria família se recusa porque vai levar para um hospital psiquiátrico, né? Então, assim, não, é meu filho, eu não estou maluca, né? Então, não aceita o tratamento, né? Tem até muito essa questão familiar, a gente tem escutado muito até dos profissionais, da dificuldade da família em aceitar que o familiar precisa desse acompanhamento, né? Precisa desse suporte, e acaba sendo uma coisa, um fator que dificulta, né? Se a família deveria, né, ser uma fonte de apoio, né? Participar dessa rede de apoio, e acaba não fornecendo apoio, né? Fica muito complicado também. Eu acho que vai em cima da situação que a gente toda vez fala, eu acho que assim, tem que ser falado mesmo, porque a situação é estrutural em cima do transtorno mental, né? Existe um estigma muito grande em cima disso, né? E assim, é uma situação legal, né? Assim, uma das coisas que a gente pensou, né, quando a gente descobriu, na verdade, né, que você estava terminando psicologia, que a gente achou tão interessante de chamar, né? Porque é uma situação que é legal até para você orientar o paciente, né? Olha como que é importante a sensibilização do profissional do SAMU ao atender um paciente de transtorno mental, né? Porque, além do atendimento ali, né, existe também um papel de educação que o SAMU faz, né? Segundo, né, dentro da casa da pessoa, vocês estão junto com a família da pessoa. Então, assim, no momento em que o familiar ele falou assim, pô, não é para levar para o hospital, não quero levar porque, o hospital de maluco, não sei o quê. Assim, a importância da sensibilidade do conhecimento daquele profissional e, né, de alguma forma, fazer um papel mesmo de professor, digamos assim, né, explicando como são as coisas, que não é assim, né. Na faculdade de enfermagem eu ouvi muito isso, que nós enfermeiros também somos professores, né? Eu acho que já abrangendo, assim, ampliando, acho que todo profissional de saúde ele tem total potencial para ser um educador, né? Eu acho que em todo momento ele tem que estar nesse processo de educação permanente, né? O Guilmar também deixou mais um comentário aí, aproveitando esse gancho. A orientação. Você também mandou uma pergunta aqui, né? Falou: existem casos onde o familiar solicita o SAMU, o paciente é removido para a unidade psiquiátrica e depois da aceitação da unidade, o familiar assina a nota hospitalar do paciente, né? Aí, assim, o que fazer nesses casos? Aí é um pouco mais complicado, né? Aí a gente, enquanto SAMU, né? Não vai ter jeito. Nosso papel é ir lá atender ele quantas vezes ele precisar, independente do que a família fez ou do que vai acontecer posteriormente, né? Mas fala você aí, fala o que você pensa sobre essa situação. Existe alguma coisa que a gente possa fazer? Então, a orientação é sempre importante, é o nosso papel também orientar. Nem sempre, dentro dos nossos atendimentos no SAMU, nós vamos até a residência da pessoa e vamos remover essa pessoa para uma unidade hospitalar. Nossa ambulância está sempre preparada para ser regulada com o médico, a conduta médica direciona às vezes uma medicação, direciona uma hidratação ali no local, dependendo dos casos, agora falando também dos casos clínicos, né? E a orientação é uma das nossas funções. Às vezes os pacientes são, muitas das vezes, liberados na residência devido àquela demanda,
mas provido de uma orientação que vem de nós profissionais. Então, se atualizar quanto como funciona o fluxo de saúde mental, como que funciona o fluxo de atendimento a paciente que está com um transtorno psiquiátrico em crise, para poder você estar atendendo no local, a família às vezes necessita também dessa orientação. Às vezes, como eu estava falando antes, a família não tem aquele preparo, ela acha que o paciente vai ser encaminhado para a unidade de saúde apenas para estabilizar, né, aquela questão, aquele momento de crise e, como a colega comentou, e depois a família assina algum termo de alta revelia para o paciente sair da unidade e ele não teve todo aquele acompanhamento. Na minha opinião, essa questão social, né, a questão do serviço social deveria estar bem inserida nas unidades de porta de entrada para nossos pacientes que têm transtornos psiquiátricos que nós encaminhamos. O serviço social atuante deveria estar bem atento ao olhar dessa família, o quão essa família é orientada conforme a patologia do paciente, o quão essa família sabe da importância das medicações e essas questões realmente do serviço social tá alinhado à equipe do SAMU ali, dando práticas, orientações, até mesmo quando a gente leva um paciente para uma unidade de emergência. Aqui no município de Rio Bonito, a gente primeiramente leva para a UPA, que é a porta de entrada nossa. Então, ter essa troca, ter esse contato e esse diálogo entre as equipes, não é simplesmente eu deixar o paciente lá e não querer saber os desdobramentos dessa ocorrência, que eu posso estar auxiliando também. O auxílio do profissional do SAMU não necessariamente vai ser pegar o paciente, levar para a unidade e se deslocar. Todo aquele contexto em relação ao suporte para o paciente deve acontecer através do diálogo também entre as equipes. Com certeza. Tem um comentário aqui da Guimar. Sugestão muito pertinente e acatada. Já estamos planejando uma oficina para tratar do tema do tema humanização. Previsão para novembro. Então, fiquem atentos aí que vem novidades. Ótimo, o Guimar é ótimo, ela sempre tem estratégias e ações voltadas para poder melhorar o trabalho das equipes. É um trabalho excelente que ela faz na educação permanente. O Guimar também, se precisar de qualquer apoio e qualquer ajuda, pode contar comigo aqui. Pô, show, cara. Você vê como que é importante essa conversa, né? Apesar de a gente saber, né, entender que esse é um problema real, que a gente precisa se preparar, né, precisa analisar, precisa capacitar, né, os profissionais. Você vê como que é interessante que no momento que a gente abre a conversa, surge todo tipo de ideia, né, coisas que a gente nem tinha pensado. A importância também da gente conversar sobre isso, né, da gente ouvir o outro, né? A Mariana fez um comentário aqui muito legal. Uma alta de qualidade diferenciada é o caminho para aderência ao tratamento, né? Então, assim, alta de qualidade e referenciamento, que é a continuidade do tratamento com o paciente, né? E, assim, saber o momento certo de dar alta para o paciente. Né? Bem interessante. Uma coisa muito importante que deve ser falada aqui hoje também, que eu trago para a gente, é o olhar do nosso colega de trabalho, né? Eu tenho os meus colegas de trabalho, por mais que plantões, a gente que trabalha de plantão, às vezes troca um plantão, a gente está com uma equipe diferente, está com um colaborador diferente, mas ao passar do tempo a gente conhece um pouco a personalidade de cada um, o comportamento de cada um, e a gente consegue identificar um comportamento um pouco atípico dos nossos colegas de trabalho. Como esse comportamento ele vem se repetindo durante algum tempo, esse profissional, esse seu colega de trabalho, se você está observando que ele está muito triste, ou então ele está muito irritado, então ele está com alguma coisa diferente de como ele é, se às vezes ele não quiser conversar, porque muitos colegas de trabalho, a gente trabalha ali e não tem aquela afinidade de também estar abrindo a vida da pessoa, ela não tem essa obrigação.
Mas é importante, às vezes, eu perceber que o meu colega não está legal e tentar ajudar ele de alguma forma. Falar, olha, você não precisa me contar o que está acontecendo com a sua vida, mas eu posso te ajudar de alguma forma? Você precisa de algum acolhimento, de alguma orientação, de algum encaminhamento para você estar cuidando disso? Isso está afetando a sua vida de forma que eu estou percebendo aqui no trabalho. Você não está com aquele comportamento como você tinha antes. Então, essa troca e esse olhar também frente aos nossos colegas de trabalho, isso vale para qualquer categoria, qualquer lugar que vocês estejam trabalhando. Mas principalmente a gente que trabalha muito fixo com aquelas pessoas, a gente está também se atentando ao o quanto o nosso colega pode estar precisando de ajuda. Fundamental. E assim, que às vezes a ajuda é só uma conversa, às vezes a ajuda é ouvir a pessoa. Né? Claro que muitas vezes você pode ali, né, uma necessidade de encaminhar a pessoa para algum lugar, para algum tratamento. Então, muitas vezes a pessoa só precisa, né, desabafar, né, conversar aqui. Quantas vezes já Ou aconteceu até isso? distrair, né? Conversar coisa aleatória, não necessariamente conversar sobre o problema que ela está vivendo. De repente, ajudar ela a conversar, a distrair a cabeça, né? Tomar um café, comer um bolo, almoçar, né? Beber uma água, andar um pouco. Né? Sim, os relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho é um ponto fundamental para o convívio e para o bem-estar de todos nós, porque quem aqui já não ouviu alguma vez, olha, eu fui trabalhar tão chateado, mas cheguei lá no trabalho, eu melhorei, me distraí, meu amigo que estava lá começou a conversar, eu melhorei. Ou, da mesma forma, pode acontecer ao contrário. Eu fui trabalhar muito bem, meu amigo me tirou do sério de tal modo que eu estou chateado, vou para casa chateado, vou chegar em casa, vai brigar com o familiar em casa porque se estressou no ambiente de trabalho, no plantão e não soube se separar e levou aquilo também. Então, a administração dos relacionamentos interpessoais é fundamental para poder estar mantendo a boa convivência e o bem-estar também, né? Então, muitas das vezes, os nossos colegas de trabalho, os nossos parceiros de trabalho, são as pessoas que vão te dar aquele suporte e vão, às vezes, ter aquele olhar. Imagina um colega de trabalho que trabalha em 3 empregos, dá um monte de plantão, ele quase não está com a família dele. Então, a família dele é mais os colegas de trabalho do que os próprios familiares que convivem na residência dele, residência a qual ele pouco vai. Então, esse colega de trabalho vai ser uma ferramenta fundamental para estar identificando que eu não estou bem, que eu não estou legal, que eu não estou cuidando muito bem de mim, da minha saúde, estou triste, estou irritado. É fundamental essa participação e essa contribuição também dos nossos colegas. Essa coisa, o ambiente de trabalho não é só um local. As pessoas também se cercam, né? Então, da mesma forma que um ambiente de pesado, no ambiente de trabalho pesado, enfim, existe algum tipo de tratamento ruim ao funcionário e tal, né? Isso também forma o ambiente de trabalho, né? Para o bem e para o mal, assim, né? Então, tanto que uma pessoa pode fazer mal a outra, ela também pode fazer bem a outra só né? Pela simpatia, pelo carinho, né? Importantíssimo, cara. É muito importante. O Rochobon diz que 1/3 da sua vida você passa na cama, os outros 2/3 você passa. Não, é importante sim. E saber também observar dentro de algumas situações, agora como profissionais, identificar também que às vezes dentro dos nossos atendimentos a gente está ali atendendo com toda a nossa cordialidade, toda a nossa educação, alguns pacientes e mesmo assim os familiares estão, né, com algum tratamento um pouco hostil ou então um pouco mais ríspido, porque às vezes eles não sabem controlar aquela situação e quando a gente chega eles já estão no ápice do estresse, do desequilíbrio emocional e às vezes vão tentar descarregar isso na gente de alguma forma falando. Então, saber ouvir é um ponto muito, muito essencial para o profissional. Saber ouvir, saber falar o que cabe, saber se colocar dentro das situações, sempre mantendo o equilíbrio, porque quando uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, ela tem um tratamento
muito mais ríspido, muito mais agressivo em relação a nós, é essa pessoa que está precisando de ajuda, essa família que está precisando de ajuda. A gente tem que entender que a pessoa está transtornada, a pessoa está preocupada em relação aquele sofrimento que ela está no momento, ou o familiar dela. Então, manter o equilíbrio em relação a essas situações é fundamental para poder não causar um constrangimento, um desconforto ou piorar aquilo, potencializar aquilo que as pessoas já estão sentindo, né? E depois a gente trata isso na nossa terapia. A gente vai se cuidar depois, né? Ficou chateado ali na hora, não sou pago para isso, né? A gente escuta muito, não sou pago para isso, não estou aqui para ouvir isso, mas infelizmente é uma coisa que está inserido dentro da nossa rotina. A gente está atendendo o público e a gente está atendendo o público que está mais vulnerável naquele momento. Quando as pessoas ligam para o SAMU, às vezes você vai achar que ela quer uma atenção. Você chegou lá no local, você não viu nada de diferente clinicamente, essa pessoa está querendo mais atenção. Então, essa atenção que essa pessoa está querendo, ela está inserida, está atribuída ao quê? Então, a gente tem aquela empatia também de que nós estamos atendendo um público vulnerável. Com certeza. Isso é uma fala que a gente faz muito aqui na Central, inclusive. Né, a gente tem um processo de preceptoria aqui, né, que é enfim, uma conversa com os funcionários, né, cada um, né, um a um, né, e toda vez que a gente fala sobre isso, em especial com o pessoal, né, com os TARs, né, os telefonistas, seria a reanimação médica, que atendem de fato o telefone, que são o primeiro contato ali com o solicitante, né, ou com o paciente, geralmente a gente faz muito essa fala. Cara, pense no seguinte, o momento em que a pessoa está te ligando pode ser o pior momento da vida da pessoa. Então, no momento em que você for hostilizado, antes disso, você trazer isso para dentro de você, lembra que isso pode ser o pior momento da vida da pessoa, né? Então, assim, trate a pessoa como você, né, gostaria de ser tratado, digamos assim, né? É muito importante essa fala. É uma fala essencial. Tentando acompanhar. Escuta qualificada faz o profissional mais humano. Mariana, concordamos com você 100%. Jaque, cadê? Sou nova nisso também, já não estou acostumada. Aí, pessoal do Fundo Lançado chegando também, valeu. Obrigado aí pela participação, pessoal. O caminho para aderência, já falei desse, ó. Perfeito, não somente entrar no paciente, mas também uma alta qualificada, acompanhar a alta. A pessoa está participando bastante mesmo, né? Legal, gente. Estou tentando aqui, galera. Ajuda também. Eu já perdi já. Ó, eu não trabalho na área, mas faço curso de psicanálise. Mas acho que o profissional ele tem um jogo de cintura. Experiência minha de atendimento. Uma colega nossa aqui, não é? Perdi. Justamente, essa questão mesmo de... Aí, Vale, a gente também ia falar contigo essa situação, né? A gente está construindo eu sigo com a palavra núcleo. Comitê. Comitê de saúde mental. A gente falou isso um pouco na última live, isso é porque a gente está com tempo curto. E a nossa ideia é trazer, justamente entendendo que existe, de fato, esse preconceito estrutural, né? E que existe uma dificuldade da pessoa, de repente, de ir no CAPS, né? Por conta desse preconceito que ela, né, o próprio paciente tem muitas vezes. A gente estava pensando em alguma forma de trazer essas pessoas sem que elas precisassem se expor tanto, né? Você tem alguma experiência a respeito, então alguma ideia para ajudar a gente? Sim, existem diversas estratégias que podemos estar adotando, né? Claro que a gente vai contar com a contribuição de todo o sistema, de outros profissionais. Existe dentro de algumas instituições, eu trabalho também em instituição privada, onde a gente adota também um fluxo de trabalho em relação à saúde mental dos colaboradores de uma forma bem delicada, de forma anônima. Existem alguns municípios também que têm aquela
aquele formulário de caixinha do desabafo. A gente, quando promove esses tipos de ações, a gente tem que estar atento no que a gente ainda vai fazer com isso, né? Então, criar toda uma rede de apoio, uma ideia aí de fortalecer com a equipe do CAPES, uma parceria para poder estar acolhendo aquele profissional de forma anônima, num horário, um horário específico, um horário diferenciado, para poder aquele profissional que não quer muito se expor, ainda tem aquele todo preconceito, aquele estigma, aquela vergonha, mas que ele não deixe de estar procurando ajuda também, está direcionando uma escuta para esse colaborador e encaminhar esse colaborador para um serviço ambulatorial. Se esse colaborador tiver condições de fazer terapia de forma particular, se ele não tem, ele procurar os nossos serviços públicos, como eu falei antes, NPA de faculdade, serviço de ONGs, ações sociais, onde promovem também a psicoterapia de forma gratuita. A gente pode sim montar estratégias. Tem um projeto muito interessante também que a gente pode estar, acho que conversamos inicialmente, mas a gente pode estar conversando também para fazer um fortalecimento aí dessa rede de apoio aos profissionais que estão com angústias, estão com irritabilidade, desânimo, estão mais tristes, e aqueles que sentem a necessidade de estar procurando serviço de psicoterapia, serviço de saúde mental, e aqueles que também não têm ainda aquele discernimento de que precisa de ajuda, mas ele pode estar respondendo algumas perguntas, igual o questionário que foi realizado por vocês, que foi bem interessante para poder estar mapeando e observando como que está a saúde mental dos profissionais, e através disso a gente desenvolver estratégias. Para finalizar aqui, vou já deixar o convite, né, pela coordenação, para você ajudar a gente a estruturar o comitê de saúde mental, ajudar a gente a implementar. Né? Estamos contando com você. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Tem uma pergunta aqui também que a Mel colocou: o suicídio ainda é um tema tabu, como abordá-los aos jovens? Nós temos, justamente, os jovens, se a gente for falar em relação ao dentro do ambiente de trabalho, como eu mencionei antes, a gente colocar pautas relacionadas à humanização, relacionadas justamente a essas pautas importantes, não só para a sociedade em geral, mas dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente ter essa vivência da importância do cuidado e do olhar ao próximo. Então, essas pautas seriam bem interessantes. A Ogmar aí vai dar esse suporte a gente. Se precisar do meu apoio também, a gente vai desenvolver aí um conteúdo bem legal para poder estar falando aí nas nossas unidades. E é isso, pessoal. Quero agradecer a participação, o convite. Tem mais um comentário aqui para você dizer, ó. A Mariana, às vezes questões clínicas desencadeiam surtos psicóticos. É necessário que o profissional de saúde não descarte as possibilidades. Gente, isso aí, ó, tem que estar mais do que enraizado na nossa cabeça. Assim, isso é o paciente, que ele é psiquiátrico, ele também pode ter diabetes, ele também pode ter hipertensão, né? Ele pode estar desenvolvendo algum problema por uma questão clínica, né? E às vezes ele pode ser até chamado, né, para uma situação clínica e acaba tendo um surto ali no momento. Então, assim, não vou verificar a pressão. Cara, beleza, se estiver muito agitado, né, beleza. Mas não esqueça que ele também tem comorbidades, né? Sim, vou dar um exemplo. Posso citar um exemplo aqui? Eu recebi uma demanda, uma solicitação para um atendimento clínico. Recentemente, a paciente falou com o médico da regulação que ela estava com muita falta de ar, que ela estava com medo de estar com Covid, que era muita falta de ar, não estava conseguindo respirar.
O médico regulador, ele faz as perguntas, ele faz todo aquele acompanhamento, aquela triagem, mas ele não está no local para saber realmente como está a respiração desse paciente, como que realmente está. A equipe, ao abordar, eu fui até a residência da pessoa e chegando lá, a pessoa estava com a saturação, né, a oxigenação 99%, ela estava sim ofegante, mas em relação à crise de ansiedade, que ela é uma paciente que faz tratamento para transtorno de ansiedade, toma medicação, estava sem a medicação, mas a própria paciente não soube identificar para o médico da central que essa demanda dela era uma demanda em relação à crise de ansiedade. A própria paciente que trata a ansiedade, ela não conseguiu identificar que aquilo que ela estava sentindo era relacionado ao tratamento que estava interrompido e ela achou que ela estava com falta de ar, com Covid, que ela estava com muita falta de ar e através do olhar que nós como profissionais, ao chegar no local, o diálogo, a busca justamente por saber se aquele paciente faz algum acompanhamento, toma alguma medicação, a paciente já vai acalmando aquela falta de ar que ela estava sentindo, a gente vai buscar estratégias e soluções para como ela vai retomar ali o tratamento dela, a medicação que ela parou de tomar. Então, é justamente esse exemplo. A gente, às vezes, é chamado para um atendimento clínico, né? Nós vamos lá correndo e chega e não é um atendimento clínico, mas que também não é descartável. Um atendimento que só foi passado de uma forma diferente, mas o nosso manejo ele é adaptável ao que a gente foi atender ali. A gente, por mais que não foi uma ocorrência vermelha, como a gente chama, né? Nós chegamos lá para poder atender a paciente que estava com sofrimento também, que é uma crise, é uma emergência. Uma crise de ansiedade, dependendo do como o estado que o paciente está apresentando naquela crise, é sim uma emergência, porque a partir daquela crise ela pode desencadear outros comportamentos e ela pode tomar outras ações. Então, gente, agradecer aqui, vamos encerrar. Não conseguiu ler todos os comentários. Felizmente, vamos dizer assim, porque foram muitos comentários, todo mundo participando, muito legal. Agradecer pela participação de todo mundo. Vai ficar salva a live, tá? Então, depois compartilhe com a galera. Quem não viu, quem quiser ver de novo. E podem mandar mensagem para a gente aí no Instagram, se vocês querem ver mais por aqui, porque a gente pretende dar uma continuidade. Estamos iniciando agora no Setembro Amarelo, né? Falando dessa questão da saúde mental dos profissionais, mas a gente quer continuar trazendo conteúdo para vocês aqui. Isso aí. Em especial, Fábio, muito obrigado. Muito obrigada. Muito legal, cara. Eu que agradeço a participação de todos. Muito obrigado. Boa noite aí. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Vai ser uma letrinha. Ela não deu mesmo para ler.